bom dia. A paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amados irmãos, hoje estaremos na leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 35, 36, 37 e finalizando no capítulo 38. Amém? Versículo 1, amados irmãos, do capítulo 35. Deus, pela quinta vez, visitou Jacó após o episódio em Siquém. Deus disse a Jacó que fosse para Betel, o lugar onde houve a sua primeira aparição para ele. Novamente, Jacó se colocaria a caminho utilizando a rota de seu avô Abraão. Esta, irmãos, é a primeira vez na Bíblia que Deus ordena que seja edificado um altar para ele. Abraão também ergueu um altar, mas pelo que se sabe, nenhum comando divino lhe foi transmitido para tal. No versículo 2, a ordem expressa dada a Jacó incluía ele se livrar dos ídolos de Labão que Raquel roubara, assim como de todo e qualquer ídolo que estivesse entre os servos. Esses deuses estranhos eram divindades cultuadas por outras pessoas e não por Jacó. O Deus de Jacó, irmãos, é o único e verdadeiro Deus. Amém? O Senhor, irmãos, conclamou Jacó e sua família: purificai-vos e mudai-vos as vossas vestes. A família de Jacó, irmãos, estava sendo preparada para encontrar-se com Deus vivo e santo. Todos os membros deveriam purificar-se. Mais adiante, os israelitas também se purificariam de forma similar aos pés do Monte Sinai, bem como em outras situações e outros lugares também. No versículo 5, Deus protegeu a família de Jacó em sua peregrinação. O termo hebraico, irmãos, traduzido como o terror de Deus, está relacionado ao significado da expressão estar abalado ou atemorizado. Versículo 6. Assim, irmãos, chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. A mudança do nome da cidade de Luz para Betel é explicada em Gênesis, capítulo 28, versículo 19. Débora, irmãos, no versículo 8, era a ama de Rebeca. Débora já havia morrido há algum tempo, mas somente nesse ponto a família fez as honras de sua morte e sepultou-a em Betel. Deus, então, irmãos, renovou sua aliança perpétua com Jacó. Esta é a oitava passagem relativa à aliança abraâmica. Versículos 10. Deus, irmãos, reafirmou a troca de nome de Jacó e as suas promessas a ele. Agora Jacó seria chamado Israel. Note, irmãos, em Gênesis, ora é usado o nome Jacó, ora é usado o nome Israel, referindo-se à mesma pessoa. Amém? Versículo 13 do capítulo 35. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. O Deus vivo, irmãos, reafirmou sua vontade e depois retomou a sua morada. Esta é uma das raras expressões na Bíblia que descrevem a ascensão do Senhor aos céus. Versículo 17 e 18. O sofrimento e o medo de que seu segundo filho nascesse morto se tornaram um símbolo para todas as mães que temem pela vida de seus filhos. O nome que Jacó deu ao seu filho, Benjamim, que significa filho do meu poder ou da minha destra, indica que ele tinha um lugar especial na família. Versículo 19. Raquel foi a única matriarca da família de Abraão que não foi sepultada na caverna de Macpela, como vimos lá em Gênesis, capítulo 23. Jacó, irmãos, ergueu pilares para marcar a obra de Deus em sua vida. E seu acordo com Labão, neste versículo, vemos que ele também erigiu uma coluna para marcar o local onde sua esposa amada foi enterrada. Versículo 21. Migdal Eder significa torre do rebanho.
Esta expressão, irmãos, é mencionada apenas aqui e talvez em Miqueias, capítulo 4, versículo 8. Versos 22 a 26. Ruben, o primeiro filho de Jacó com Leia, provavelmente se aproveitava do privilégio de ser o primogênito. Talvez ele tenha se sentido menosprezado quando seu irmão mais novo, Benjamim, foi chamado pelo pai de o filho de seu poder. Ao deitar-se, irmãos, com a concubina de Jacó, Ruben quis afirmar que era ele quem sucederia ao pai. Ironicamente, foi por causa dessa atitude que ele perdeu a bênção que almejava. E aqui nós temos uma referência mais para frente, em Gênesis capítulo 49, versículo 3 e 4, que seria interessante fazer a leitura para um melhor entendimento do texto. Amém? Finalizando o capítulo 35, no versos 29. A expressão, irmão, sendo reunida aos seus antepassados, podem também sugerir a crença de vida após a morte. Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, que outrora foram rivais e agora restabeleceram um bom relacionamento, uniram-se para sepultar Isaac junto aos pais dele na caverna de Mequipela. Leia e Jacó também seriam sepultados ali. Versículo 1 do capítulo 36. O termo hebraico, irmãos, traduzido como gerações, significa genealogia. Ao nascer, Esaú tinha a pele e os cabelos vermelhos, por isso foi chamado de Edom, que quer dizer vermelho. Esaú, irmãos, escolheu sua esposa dentre as filhas de Canaã, nos versos 2 e 3. Sendo assim, sua família não era diferente das demais famílias daquele lugar. Rebeca e Isaac se preocupavam por causa das esposas de Esaú. Será que elas os levariam a abandonar o Senhor, o Deus vivo? Uma das esposas de Saul era Ada, em hebraico significa ornamento. O pai dela era Elon, nome cujo significado é terebinto, uma espécie de uma espécie de erva aromática. A outra esposa de Esaú era Olibama. Seu significado: minha tenda é um lugar elevado. Filha de Aná, em hebraico, significa cante. O nome da terceira esposa, irmãos, era Basemate, que significa perfumada. Pode aparecer aqui, irmãos, que há certa confusão com os nomes das esposas de Esaú lá em Gênesis. As companheiras do filho mais velho de Jacó, citadas alguns capítulos antes, são Judite, filha de Beeri, o Hitita, Basemate, a filha de Elon, o Hitita, Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. As mulheres dele são nomeadas como Alda, filha de Elon, o Hitita, Oliobama, ou Aolibama, né, filha de Aná, e filha ou neta de Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Os versículos 6 a 8, aqui vimos a separação entre os dois irmãos, que provavelmente ocorreu durante a época em que Jacó obteve o direito da primogenitura e a bênção que Isaac havia destinado a Esaú. Um pouco antes, irmãos, de Jacó ter sido mandado para Harã, Jacó retornou a Canaã. Esaú já estava morando no Monte Seir, a sudeste do Mar Morto. Dos versículos 9 a 19, esses versículos, irmãos, fazem um paralelo com os versículos de 1 a 8. Ambos são um registro da descendência de Esaú, embora esse se constitui uma lista um pouco maior. Nos versos 20 a 30, o povo de Seir, os Oreus, habitantes das cavernas, tinham relações muito próximas com a família de Esaú. Essas histórias familiares são repetidas lá em 1 Crônicas, capítulo 1,
versículo 38 a 42. Capítulo 36, entre os versos 31 a 39. A lista aqui, irmão, segue a dos príncipes de Edom. Os 8 nomes listados não apresentam relação entre si. Indica que eles eram escolhidos por razões alheias e descendência real. Versículo 40 a 43 do capítulo 36. Os príncipes, irmãos, citados aqui, provavelmente sucederam os reis listados nos versículos 31 a 39. Os versículos trazem alguns dos nomes dos antepassados deles. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Mesmo que este não tenha sido o herdeiro da eterna aliança de Deus com a família de Abraão, o Senhor abençoou a descendência de Esaú, que também se tornou uma grande nação. Iniciando então, irmãos, o capítulo 37, a partir do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Após, irmãos, deixar Labão, Jacó, a princípio, estabeleceu-se em Siquém. Depois disso, atendendo ao comando do Senhor, ele seguiu rumo a Betel, onde a aliança divina foi renovada. Jacó então percorreu novamente o caminho rumo ao sul para Efrata, mais tarde chamada de Belém, lugar onde Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim. Por fim, irmãos, Jacó foi para Hebrom, onde sepultou seu pai. Versos 2. As gerações de Jacó. Esta é a 10ª vez que a palavra hebraica para descendência ou genealogia é usada em Gênesis. José foi o primeiro filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Aqui, José é apresentado com 17 anos. Versículo 3, irmãos, é Israel. O nome Israel foi dado a Jacó após a sua luta contra o Senhor. Ele é usado, irmãos, de forma intercalada com o nome Jacó. Amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Além de ser um filho da velhice de Jacó, o favoritismo de Jacó por seu filho José também pode ser explicado por causa do grande amor que ele nutriu pela mãe do menino. Versículo 4 do capítulo 37. O modo, irmãos, como Jacó tratava José despertou um sentimento negativo nos outros filhos, que não recebiam o mesmo tratamento. Em seu entusiasmo juvenil, José contou à família um sonho que tivera. Embora o sonho tenha sido profético, fez com que seus irmãos o odiassem ainda mais. José até pode ser acusado de contar o sonho de forma propositada. Contudo, é mais provável que ele não tivesse a mínima noção de como as suas palavras seriam recebidas. A sua opulência fez com que ele mostrasse inadequadamente a superioridade sobre seus irmãos. No versículo 7, o sonho de José mostrou a proeminência que ele teria em sua família, na sociedade em que viviam José e seus irmãos. O primogênito era o filho mais importante. O sonho de José não só insultou seus irmãos mais velhos, como também violou um costume. No versículo 8, tu, pois, deverás reinar sobre nós. Os irmãos entenderam, irmãos, imediatamente o significado do sonho de José. O que eles não poderiam imaginar é que o sonho se tornaria realidade e que todos os seus elementos se cumpririam literalmente. Versículo 9. José podia ter usado um pouco mais de tato e prudência quando viu a resposta da sua família a respeito de seus sonhos. Contudo, irmãos, ele narrou o segundo sonho, que pareceu mais perturbador ainda mais, pois, de acordo com José, até mesmo o sol e a lua, supostamente seu pai e mãe, embora já estivesse falecido, de acordo com Gênesis, iam curvar-se diante dele. As 12 estrelas seriam
os seus irmãos. Versículos 10 e 11. Nesse trecho, amados irmãos, até mesmo o pai se sentiu insultado por causa da atitude de José. Ele podia ter contado a respeito de seu sonho com mais cuidado. Resultado: seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração, e apesar de, a princípio, ter interpretado as palavras de seu filho como uma afronta, Jacó considerou que os sonhos de José eram um claro anúncio do Senhor. Versículo 18, no capítulo 37. E viram-no de longe. A túnica, irmãos, diferente de José, permitiu que os irmãos reconhecessem-no à distância. Conspiraram contra ele para o matarem. O ódio e a inveja os levaram a planejar o assassinato de José. Versículo 21. Rúben, que era o primogênito e o principal herdeiro de Jacó, teria, na verdade, mais a perder do que os outros, se os sonhos de José se concretizassem. Apesar disso, Rúben interferiu no plano para que poupassem a vida de José. Essa atitude contrasta com a ação pecaminosa anterior. Versículo 23 do capítulo 37. Ao arrancar a túnica de José, os irmãos deixaram claro que aquela vestimenta distintiva lhes causava ódio. Assim, eles não queriam que José permanecesse com ela, nem da hora da sua morte. Versículo 24. A cova vazia e sem água significava que os irmãos o deixaram lá para morrer. Uma pessoa pode viver um período considerável sem comida, mas consegue sobreviver apenas alguns dias sem água. Versículo 26. Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? A princípio, os irmãos planejaram matar José, mas depois pensaram em uma maneira de afastá-lo da família e tornar o crime rentável. Nos versículos 27 e 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Midian era o filho de Abraão e sua concubina Quetura. Os termos medianitas e ismaelitas, irmãos, são frequentemente usados com o mesmo sentido, provavelmente indicando uma união entre os dois povos. Ambos se referem aos árabes comerciantes que viajavam de uma parte para outra. Talvez, irmãos, 20 moedas de prata fosse o valor de um escravo naquela época. Versículo 29 do capítulo 37. Rúben retoma, não encontra José e rasga suas próprias vestes, expressando grande pesar. Rasgar as vestes era uma demonstração comum de profunda consternação. A dor de Rúben, irmãos, era sentimento genuíno de aflição em relação ao seu irmão mais novo, misturado ao medo de que eles, como irmão mais velho, fosse culpado pelo acontecido. Versículo 37, irmãos, entre os versos 30 a 35, levar a túnica coberta de sangue ao pai foi uma tentativa de enganá-lo. As vestimentas de José eram a prova de sua morte. Assim, os irmãos esperavam que Jacó confirmasse a morte de José publicamente, deixando-os livres de qualquer responsabilidade. Versículos 31 e 32. Os irmãos de José usaram uma túnica, símbolo da posição privilegiada do irmão, como um terrível emblema de sua suposta morte. A vestimenta do irmão vendido era diferente, porque tinha mangas longas e colorida. No versículo 34, então José rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias, assim como Rúben. Jacó rasgou as suas vestes para expressar sua tristeza, mas também vestiu-se de pano de saco, vestimento usado durante os dias de luto e humilhação a Deus.
Versículo 36 e finalizando o capítulo 37. Potifar, irmãos, é um nome egípcio. Ele era um oficial, eunuco, capitão da guarda do rei. Talvez fosse o encarregado de guardar o palácio ou o harém. Em todo caso, Potifar era uma pessoa que possuía um cargo importante na corte real egípcia. Amém? Entramos agora nos versículos 1 do capítulo 38. Amém? A família de Jacó, irmãos, estava dissolvendo-se aos poucos. Primeiro, Simeão e Levi se deixaram levar pela sede de vingança em Siquém. Depois, Ruben, o primogênito, teve relações sexuais com Bila, concubina do pai. Posteriormente, os irmãos de José o venderam para ser escravo. Agora, Judá, o quarto filho de Leia, deixou a família da promessa, em que fora criado, para se unir aos amigos cananeus. Versículo 2: Judá tomou por mulher a filha de um varão cananeu. Como se não bastasse Judá ficar amigo de um cananeu, ele ainda tomou uma mulher de mesma naturalidade como esposa. Versículo 7. O Senhor não julgou a mulher de Canaã, Tamar. Em vez disso, julgou Er, o filho primogênito de Judá, que era mau aos olhos do Senhor. No versículo 8 do capítulo 38. No Antigo Oriente, irmãos, se um homem morresse sem deixar um filho como herdeiro, era uma perda incalculável. A memória de uma pessoa só pode ser preservada por meio de seus descendentes. Dessa forma, a manter a linhagem familiar e o nome do falecido. Um irmão ou outro parente próximo deveria casar-se com a viúva e gerar um filho, que continuaria a descendência. No versículo 11, em vez de assumir a morte de seus 2 filhos, aconteceu devido à própria perversidade desses. Judá culpou a inocente Tamar. Ele temia, irmãos, perder seu último filho também. Então, Judá usou um pretexto insincero ao prometer que ela se casaria com seu último filho, quando esse tivesse a idade certa. Presume-se, irmãos, que Judá tinha esperanças que Tamar, por fim, casasse com outra pessoa que não fosse da família dele. No versículo 12, com a morte da esposa de Judá, apenas o filho mais novo lhe restou. A menos que Judá se casasse novamente, sua posteridade dependia somente de Selá. Então, Judá subiu aos tosquiadores para ficar com seu amigo Irá. Versículos 14 e 15. O período de luto, irmãos, já havia passado. Tamar continuou a usar as suas roupas de viúva na esperança de casar com Selá, mas percebeu finalmente que isso não aconteceria. Então, ela se cobriu com o véu para não ser reconhecida por Judá e fez-se passar por uma prostituta cultual. Seu ato de desespero foi motivado por um senso de justiça, pois Judá quebrara a promessa de casá-la com Selá. Além disso, ela não havia feito nada para se tornar uma viúva esquecida. As mortes de seus maridos não foram a sua culpa. Versículo 16, irmãos. Prostituta cultual ou não, ainda havia um preço a ser pago. A promessa de Judá de dar-lhe um cabrito, no versículo 17, em circunstâncias normais, seria suficiente como pagamento. Contudo, irmãos, Tamar insistiu para que lhe desse alguma coisa como penhor. No versículo 18, o selo, o lenço e o cajado eram meios de identificação na antiguidade. O selo era um anel ou um sinete, usado para selar, que era esculpido em pedra, metal ou marfim, e ficava pendurado no pescoço de quem o usasse. Versículo 19, Tamar começou então a usar as vestimentas, indicando o luto, pois elas deixavam claro a todas as pessoas da comunidade que Judá quebrara a promessa que lhe fizera e não ela. No versículo 21,
Prostituta cultual é uma expressão que significa literalmente mulher sagrada e refere-se à prostituição religiosa. Tais mulheres exerciam as práticas sexuais como parte do culto pagão local. Versículos 22 a 24. Após aproximadamente 3 meses, a gravidez de Tamar já era evidente. Judá percebeu nesta situação uma oportunidade de livrar-se dela. Então, ele ordenou que a nora fosse levada para fora da cidade e queimada. A lei de Moisés, irmãos, menciona essa punição para certas prostitutas. E aqui nós temos uma referência importante para o entendimento do texto em Levítico, capítulo 21, versículo 9. Mas, nesta ocasião, irmãos, Judá não estava usando a lei de Deus para promover justiça. Ele queria simplesmente acabar com a mulher que acreditava ter destruído a sua família. Versículo 25. A identificação de Judá como o culpado pela gravidez de Tamar guarda uma semelhança impressionante com a identificação de Davi, também como o culpado no episódio com o profeta Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Versículo 26. Judá, irmãos, um dos herdeiros da eterna aliança com Deus vivo, foi humilhado por uma mulher. Para o próprio bem, ele confessou seus pecados. Versículo 27. O nascimento de gêmeos era uma bênção especial do Senhor. Essa passagem dá continuidade, irmãos, ao tema bíblico de competição entre os irmãos. Não havia, irmãos, como cometer erros a respeito de quem nascera antes. A parteira amarrou um fio vermelho no braço do menino, para se certificar de que todos saberiam qual deles veio ao mundo primeiro. Versículo 29 do capítulo 38. Outro bebê encontrou brecha para sair quando o primeiro recolheu a mão. Apesar de seu irmão, irmãos, ter posto a mão para fora antes dele, Pérez foi o primeiro a nascer. Ele se tornou aquele que está na linhagem de Davi e, por fim, de Jesus. Finalizando, irmãos, o capítulo 38 e também a leitura do dia de hoje. No versículo 30, Pérez e Zerá estabeleceram suas famílias na casa de Judá. Selá também teve uma descendência. Tamar se tornou um membro da família da promessa, mesmo sendo uma mulher cananeia. Mateus, irmãos, menciona Tamar na linhagem do Messias. Ela se tornaria uma heroína da fé, apesar de suas origens e de natureza de suas nações. E aqui nós temos a referência maravilhosa em Mateus, capítulo 1, versículo 3. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 35, 36, 37 e 38. Amém? Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso que é o livro de Gênesis. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, onde daremos continuidade nessa jornada de leitura das Sagradas Escrituras. Fiquem na paz.